Bonjour, gente! De volta aqui de novo com esse calorzão maior do mundo. Vocês não podem imaginar. Me faz pensar quando eu tô lá no Ceará, no Brasil, que quando você abre a janela, aquele calorzão entra dentro de casa. E lá atualmente tá fazendo 38 graus. Mas tá um pouquinho mais frio do que ontem, né? Pronto, hoje eu venho falar de um sujeito, porque as pessoas me perguntam muito, todo mundo me perguntando, como eu faço para alugar uma casa na França, um apartamento, um estudo, um kitnet. As coisas não são tão fáceis assim, gente, para que a gente possa alugar um apartamento aqui na França, é complicado. E além do mais, quando você chega de longe do Brasil, com a mala e a cuia na mão, para fazer cette démarche, né? Essa procura de apartamento ou casa, é mais apartamento, né, que a gente consegue alugar quando a gente está chegando, porque é muito mais acessível que uma casa. Mas a coisa não é tão fácil assim, mas hoje eu vou dar algumas dicas a vocês como fazer, e no final do vídeo eu dou uma astúciazinha para conseguir uma das principais justificativas para alugar uma casa, que é a famosa caução, né? O famoso garrão que a gente precisa para alugar uma casa. Isso aí é inevitável. Quando você chega do Brasil ou de outro país, né, e que você não conhece quase nada, não conhece as pessoas, uma pessoa de confiança que possa ser seu garrão, então você precisa da astúcia que eu vou dar. Pronto, vamos lá, vamos começar. Qual a primeira coisa que você faz para alugar um bem, né? A primeira coisa é de a procura, né? Se você fizer essas démarches estando no Brasil, é ainda melhor, né? Melhor do que fazer quando você chega aqui. Mas a primeira coisa é ir à procura do bem, né? Ir à procura de um bem que seja localizado lá onde lhe convém, né? Mais perto do seu trabalho, mais perto de uma escola, mais perto de tudo, né? Então, pronto, a primeira coisa é ir procurar o bem. E como fazer para procurar um bem quando a gente chega aqui nesse país? A primeira coisa é ir buscar nos anúncios, né? Os anúncios nos jornais. Tem jornais locais, jornais de regiões, né? E tem aqueles anúncios grátis, né? Les anúncios, les petits anúncios. Então, você pode procurar ali, é grátis, você procura e pode fazer a transação de particular a particular. Por sinal, tem até um jornal que se chama de particulier a particulier. Mas é pago, né? Quando você acha seu bem, você tem que pagar para ter acesso às informações de quem é o proprietário. Você vai procurar esses jornais, esses anúncios. Tem um jornal aqui na França que todo mundo começa a conhecer agora, né? Porque você pode procurar tudo nesse jornal. É um jornal gratuito que se chama Le Bon Coin. Le Bon Coin é um jornal pela internet, né? Você vai procurar tudo que você quiser. Carro, casa, material para beber, material, tudo. Tudo que você imaginar, você encontra nesse Bon Coin. É um jornal gratuito e também tem, né? Tem informações de profissionais, tem informações de pessoas particulares, né? De particular a particular, de profissional a particular, profissionais. E lá você coloca sua cidade, seu setor, né? O geográfico, e vai procurar o seu bem. E quando você encontra seu bem que lhe convém, então tem outras coisas a fazer. A primeira coisa é ter também válido uma carta de identidade, passaporte, carta de séjour, tudo isso é válido. 3 fiches de paie, né? 3 boletins de pagamento de salário, né? 3 boletins de salário. La feuille d'imposition. La feuille d'imposition é os impostos, né? A folha que você paga todos os anos, né? Son avis d'imposition. Aqui quase todo mundo declara, né? Faz a sua declaração d'impôt. Todos os anos a gente faz isso. E essa justificativa dessa declaração que você tem que dar ao proprietário ou à agência. Um contrato de trabalho também é preciso para alugar. Então, você sabe que se você não tem trabalho,
coisa mais difícil de encontrar uma locação aqui na França. Você tem que justificar les revenus, né? Sua renda. O que é que você precisa mais? Você precisa de atestação de domicílio. Ou uma justificativa, né? Que alguém hospeda você. E com essa atestação de domicílio, você tem que dar também seus boletos, né? Boleto de eletricidade, água, luz, você tem que justificar com isso. Mas também pode ser uma declaração de alguém que lhe hospeda na sua casa. Uma coisa super importante é o famoso garant. Você precisa de uma pessoa que vai, em caso de não pagamento, vai assumir todas as suas dívidas, né? Com a agência ou com esse particular. Então, você precisa dessa pessoa. Você precisa também de uma caução, né? La garantie, que é de 1 mês ou 2 meses, só depende dos proprietários. Às vezes eles pedem até 3 meses, né? Essa garantia, ela não pode ultrapassar o montão do aluguel, né? Se o aluguel for 800 euros, essa locação não pode ser maior do que 800 euros, uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes, só depende do proprietário. Se você não pode fazer uma locação, né, um aluguel, você pode também, que muita gente faz, muitos brasileiros chegam aqui na França e fazem a colocação. Só que eles fazem assim de uma maneira um pouco clandestina, não declaram, muitas pessoas não declaram que moram com tal ou com tal pessoa, mas finalmente essa colocação ela é gerida por uma lei, né? Tem uma lei aqui na França que gera esse tipo de situação, né? A colocação. E quando você está declarado, quando você faz uma colocação que você é declarada, que você fez as coisas nas normas, você vai ter um bocado de direitos, né? Você vai entrar nesse quadro do direito ao garant, à la caution e também à l'APL. A APL é célèbre, é personnalisée o logement, ok? É uma ajuda que dá o governo para que você pague sua locação. Sim, eu queria também lembrar que a caution, la caution, ela não é obrigatória, né? Ela não é obrigatória por lei, mas é raríssimo um proprietário que aluga, ou uma agência, sobretudo as agências, né? Que aluga um bem sem pedir pelo menos 1 mês de locação. Então, você tem que ter pelo menos 1 mês de locação. Você pode negociar, né? Contando sua situação, 1 mês. Se ele pedir 3 meses, você pede para descer. Você negocia, né? Mas sabendo que isso não é obrigatório. A caution não é estipulada por lei. Outra coisa também, eles utilizam essa caution, eles pedem essa caution porque quando você entra num apartamento, a primeira coisa que você deve fazer entrando num apartamento é fazer com a pessoa, né, com a agência ou com aquele particular que vai alugar o bem para você, é fazer les états de lieu. Les états de lieu é uma vistoria no apartamento. Tomem muito cuidado, olhem tudo, um mínimo, um buraquinho, um prego. Um prego numa parede, vocês contabilizam, faz o compte rendu, né? Contabilize tudo, porque um ano me aconteceu que meu gato arranhou o papel porque normalmente nesses apartamentos tem muito papel, né? O gato arranhou bem pouquinho um papel da parede, eu tive que pagar a parede todinha e minha calção foi embora nessa parede que eu tive que mudar todinha, né? Porque são eles retêm sua caution justamente para pagar os danos que você eventualmente causou no apartamento. Então, muito cuidado com les états de lieu. Olhar bem por todos os buracos. Tudo você tem que constatar, não deixe passar nada, porque no final, quando você sai, é você que paga. Sabendo que o proprietário tem 2 meses para devolver sua caution quando você sai do bem, né, do apartamento ou da casa. Então, quando for procurar um apartamento,
faça bem o orçamento do preço, faça seu orçamento primeiro, né? Eu ganho tanto, 1.500 euros por mês, então eu vou deduzir todas as minhas despesas de copropriedade, se tem uma copropriedade, despesas energéticas, água, luz, telefone, tudo mais, né? Gás, né? Porque aqui a gente paga o gás também. Tudo isso você tem que deduzir. O seguro, porque o seguro é obrigatório. De todo jeito você vai ter que assegurar o seu bem, né? Fazer esse orçamento deduzindo tudo isso que você vai ainda pagar do aluguel. Sem esquecer des impôts. Les impôts, os impostos, né? Os impostos locais, o famoso IPTU, eu acho, no Brasil. Pronto, você paga tudo isso anualmente, obrigatório, ninguém pode escapar, não é o proprietário que paga, é aquele que está ocupando o apartamento, o bem. Então pronto, você pega seu salário, né, diminui todas essas despesas que são obrigatórias, né, e você diminua do seu salário, do salário do seu cônjuge, e você faz toda essa dedução. E o que resta é o seu resta vivre, né? O dinheiro que você vai viver, né? Comida, gasolina, carro, médico e etc. Pronto, você deve fazer seu projeto. Quando você faz seu projeto de vir para a França, você sabe aqueles que têm um contrato, né? Tem pessoas que já sabem mais ou menos quando chegar aqui, que tem um contrato, sabe mais ou menos quanto vai ganhar. Então, vocês façam isso tudo no seu projeto, não deem bobeira, porque chegando aqui tudo é muito mais difícil. Somente para dar uma ideia a vocês do preço de um apartamento, né? Isso vai depender de cidade a cidade. E, por exemplo, isso aí são preços médios, né? Pode ser menos, como pode ser mais. Mas na cidade de Paris, por exemplo, um metro quadrado custa entre 28 a 37 euros o metro quadrado, né? Sabendo que mais ou menos em Paris, um apartamento, um quartinho de 2 metros, né? Em Paris custa 565 euros, uma média, né? E um estúdio de 22 metros quadrados custa 863. Se você ganha 1.500 euros, vai ser complicado de pagar 850 euros de aluguel, né? Por isso, vocês têm que ser super atento a isso. Não é, no Brasil eu sei que é fácil, a gente conhece uma pessoa, tem pessoas da família que alugam, tem pessoas que emprestam. No Brasil, pessoas emprestam um bem. Aqui, não existe isso, gente. Tem que calcular tudo direitinho, saber mais ou menos os preços, não é à toa assim que a gente faz. Por exemplo, na cidade de Marseille, tem umas pessoas que me seguem, que estão chegando na cidade de Marseille, mais ou menos de 10 a 16 euros o metro quadrado. Isso aí é uma média, né? Um metro quadrado, eu tô falando metro quadrado. Se você aluga um quarto de 12 metros quadrados, você faz os cálculos, né? Faz uma média entre 12 a 17 euros a Marseille, de 10 a 16 euros a Marseille, o metro quadrado. A cidade de Lyon, de 12 a 17 euros o metro quadrado. A cidade de Toulouse, também tem umas pessoas que estão vindo para Toulouse. Toulouse, 11 a 15 euros o metro quadrado. E aí você vai se baseando. Eu quero um apartamento de 60 metros quadrados, de 80 metros quadrados, uma casa de 600 metros quadrados. Você já sabe mais ou menos quanto é que vai pagar. Sabendo o preço de base. Esse preço de base é estipulado por região e pela localização do bem, né? Dentro da cidade. Paris, por exemplo, vai ter o primeiro arrondissement é um preço, o segundo arrondissement é outro preço. Raramente, quando você chega na França, você não vai morar dentro de Paris, você só mora na periferia, que são os lugares mais em conta, né, para morar. É mais barato do que dentro de Paris.
Bordeaux, 12 a 18 euros o metro quadrado. Aqui é La Rochelle, onde eu moro, 12 a 17 metros, 12 a 17 euros o metro quadrado. Pronto, somente para que vocês tenham uma ideia. E, como eu vou terminar, eu vou dar uma astúciazinha a vocês, porque isso aí é super importante. Tô morrendo de calor. Isso aí é super importante em relação à caution, la garantie e le garant. O Estado francês coloca à disposição das pessoas que não têm condições de dar 1 mês, 2 meses, 3 meses de caution e que também não tem uma pessoa física que sirva de garante, então o Estado coloca à disposição esse sistema. Eu tô morrendo de calor, gente. É o país danado. Pronto, aí eu vou dar umas dicas para vocês. Se chama La Garantie Vitale. La Garantie Vitale é esse dispositivo, né, que é colocado à disposição de todo mundo, né, entre 18 e 31 anos, que seja funcionários, estudantes, desempregados, estagiários, agricultores, todo mundo tem direito à La Garantie Vitale. Basta que você vá numa CAF, né, que é o organismo que se ocupa de tudo isso, que é Bolsa Familiar, as alocações, né, familiares e todas essas ajudas do governo. E também os estrangeiros têm direito a essa Garantie Vitale, mas em uma só condição que ele esteja em regra, né, com a carta de séjour. E também tem a Garantie Loca-Pass. Eu vou colocar isso aqui para que vocês não esqueçam, né? A Garantie Loca-Pass, né? Isso aí, o outro, Garantie Vitale, é para quem aluga um apartamento ou uma casa no setor privado. Gente, eu não aguento. Tive que buscar um... oh, parece o Brasil, Ave Maria. Sabendo, gente, que a Garantie Vitale é uma garantia que cobre somente o parque imobiliário privado, ok? Garantie Vitale, somente para o parque privado, imobiliário privado. E o Loca-Pass são para os apartamentos sociaux, né? Apartamento social é aquele apartamento que pertence à comuna, o governo, e que a gente paga um aluguel moderado, né? São os famosos HLM, hospedagem com aluguel moderado, né? Normalmente é super difícil de conseguir, é preciso passar vários anos na lista da tonta, né? Naquela lista de espera para uma atribuição de um apartamento social. Então pronto, isso aí é complicado, então contem mais com a Garantie Vitale, que é uma garantia no setor privado, para o setor privado. Tudo isso aí são astúcias que muita gente não sabe, né? Você precisa saber que existe esse tipo. Muitas pessoas não podem alugar, né? Porque não tem um garant, porque não tem uma caução. Existe solução para quase tudo, gente. Então, basta saber, né? Basta être au courant, né? Saber que existe esse tipo de coisas ici en França. Então, pronto, existe la Garantie Vitale e o Loca-Pass. Garantie Vitale para o setor privado e o Loca-Pass para o setor público. Então, pronto, tá com dificuldade de encontrar um garant, uma pessoa para servir de garant para você ou para pagar as calções. Existe esse dispositivo que pertence ao governo, são associações, são bancos e etc. Tem que se informar a la CAF. Espero que essas informações vão servir a vocês. E volto depois, se quiser dar aquele like, dê o like. Se quiserem partager, porque tem muita gente chegando aqui na França, muita gente vindo para a Europa, é uma hemorragia, gente. E eu faço o que eu posso, porque estou doida que todo mundo encontre uma situação melhor do que o
que está se passando hoje no Brasil, tá certo? Vou ficando por aqui. Bisu. Para aqueles que querem me escrever, me escrevam. Desde que eu posso, eu respondo, tá certo? Bisu, tchau. A bientôt.